Olá, família abençoada, que bom estar com vocês de novo para trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida, sua família, o seu dia a dia dessa semana que já começou, com certeza uma semana muito abençoada que Deus tem preparado para nós, porque cada dia do Senhor é um dia abençoado. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30, que diz assim: Portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firmes num só espírito, combatendo unânimes em prol da fé evangélica, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles isso é sinal de perdição, entretanto, para vós é salvação, e isso vem da parte de Deus. Porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Nessa palavra de Deus, dada pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos em Filipenses, ele relata, na verdade, três grandes desafios da vida cristã. Evidentemente que, irmãos, existem muitos desafios na nossa caminhada cristã, mas esses três grandes desafios eles são permanentes, né? Eles são constantes no nosso dia a dia. E que nós devemos, por que são desafios? Porque na verdade nós temos que buscar alcançá-los todos os dias. Todos os dias. O primeiro desafio é desenvolver hábitos espirituais. Foi o que o apóstolo Paulo colocou no versículo 27, que nós devemos viver condignamente a nossa vida cristã, né? E como viver uma vida digna do Evangelho se nós não desenvolvemos hábitos espirituais, né? Devemos então desenvolver hábitos espirituais. E aí você pode perguntar, mas pastor, quais são esses hábitos? Eles são comuns a todos nós que somos filhos de Deus, que somos cristãos. Por que eles se constituem desafio? Como oração, leitura da Bíblia, jejum, estudo da palavra do Senhor, tempo de comunhão com Deus, são hábitos espirituais que nós não podemos negligenciar. Mas eles se constituem desafio porque muitas coisas do nosso dia a dia nos afastam ou bloqueiam esses hábitos da nossa vida cristã, do nosso dia a dia. Quantas pessoas deixam de meditar na palavra de Deus durante o dia por causa da sua agenda muito completa, com muita coisa. Muitos cristãos deixam de ter um tempo de comunhão com valor, com aquela valorização que realmente tem que ter. Pessoas que não desenvolvem o hábito de jejuar também. Então, por isso se constitui um desafio, por causa do dia a dia que nós vivemos. E aí nós precisamos priorizar e vencer isso, e atingir e alcançar esse desafio permanentemente todos os dias da nossa vida. O segundo grande desafio que o apóstolo Paulo, no meu entender, colocou aqui é perseverar no cumprimento do propósito, o propósito do Senhor. Porque, na verdade, muitas coisas na nossa vida nos desviam do propósito principal que Deus colocou para nós. O propósito de cumprir aquilo que Ele deixou para nós fazermos. Vocês vão completar a minha obra. Então, tantas coisas da nossa vida que nos afastam, que nos desviam, ou que nos levam a negligenciar esses propósitos, o propósito maior na nossa caminhada, que é o cumprimento dessa missão. E o terceiro desafio, que eu entendo ser um desafio, porque viver, na verdade, a cultura do céu aqui na terra, como ele fala em Colossenses 3, 1 e 2. São vertentes que nós precisamos
trabalhar, que nós precisamos viver. A cultura do céu na terra é um grande desafio, porque nós vivemos num mundo em que o que prevalece, na verdade, são as coisas pessoais, buscarmos fazer a nossa vontade, são as coisas materiais, né? É uma cultura em que o que prevalece é o meu, né? É aquilo que eu quero, é aquilo que é a minha vontade, e não aquilo que é a vontade do Senhor, e não aquilo que ajuda o próximo, e não aquilo que abençoa o próximo. Viver a cultura do céu na terra é olhar para os princípios de Deus, para os valores de Deus no nosso relacionamento, né? Na nossa caminhada, no nosso casamento, na nossa vida profissional. Então é muito importante, querido, que essa cultura do céu ela seja impregnada no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, na nossa caminhada, para que as pessoas possam ver realmente a diferença em cada um de nós. São desafios. Nós estamos vivendo, por exemplo, hoje, desafios assim enormes, né? De que é manter a nossa caminhada, manter a nossa fé, perseverar na nossa fé, né? Não se desviar, não enfraquecer na nossa fé. Então é um desafio, buscarmos ter cuidado, prudência. Evidentemente que tudo isso leva-nos a uma postura de viver de forma condigna do evangelho que nós pregamos, que nós levamos às pessoas. Então, meu querido, eu quero que você receba essa palavra, sabe? Que se constitua para você desafio mesmo, todos os dias desenvolver esses hábitos espirituais. Desenvolva, que você possa, sabe, concentrar e priorizar o propósito de Deus, e não os nossos propósitos pessoais, mas o de Deus na nossa vida. E também, querido, buscar viver essa cultura, uma cultura que o mundo precisa enxergar, que o mundo precisa ver. A própria Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, né? Então nós devemos buscar isso. Eu quero te desafiar a isso, eu quero te desafiar a vivenciar isso dentro da tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos, tá? Sobretudo na sua intimidade com Deus, buscando viver com intensidade essa caminhada cristã. Gente, a igreja vai viver momentos, sabe, de grandes coisas, mas para que ela viva, experimente essas grandes coisas, nas pequenas coisas que nós achamos que não tem valor, é que vai fazer a diferença, Então, meus amados, em nome do Senhor Jesus, vamos estar atentos, vamos estar prudentes com relação a todo o nosso comportamento, atitude, né? Olha, o mundo está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, nesse tempo de tempestade, a manifestação maior é uma vida de intimidade com Deus, é manter esses hábitos espirituais, é viver essa cultura do céu aqui na terra, onde milagres, maravilhas, sabe, uma vida de caráter à luz da palavra de Deus. Isso é muito importante. Eu quero, sabe, motivar você, incentivar você a vivenciar essa realidade cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Quero orar pela tua vida, orar pela tua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, fortalece para que essa semana seja uma semana de novidade do Senhor na vida deles, de provisão, de sustento, sabe, de coisas maiores, ó Deus, acontecendo na vida de cada um deles, ó Deus, abençoando, curando, libertando pessoas que estão doentes na sua casa, na sua família. Eu declaro e profetizo cura, libertação, restauração para a glória do nome do Senhor Jesus. Viva os desafios de Deus na sua vida. Você é um vencedor, você é mais que vencedor, para a glória do nome do Senhor Jesus. Continue conosco, nos acompanhe em tudo que nós estamos proporcionando para você, para a nossa família, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço forte, Deus abençoe vocês.